Minha boleirada querida, salve, salve! Final de semana que teve final, também teve rodadas de clássicos, né? Então tivemos alguns clássicos aí espalhados pelos estaduais do Brasil e vamos falar um pouquinho de cada um deles, principalmente do clássico entre Corinthians e São Paulo, né? Deixar um destaque importante aí para esse clássico que aconteceu. Em Goiânia teve o clássico entre Goiás e Vila Nova. O Goiás saiu vitorioso por 1-0, um baita de um golaço do Goiás. Vitória importante aí que dá sempre, vitória em clássico dá moral pro time, dá confiança para o restante da competição. Né? Então uma vitória bem importante aí do Goiás sobre o Vila Nova, seu principal rival. Na Bahia também tivemos o Bavi e o Bahia venceu Vitória por 1-0. Situação do Bahia é muito boa no campeonato, é líder do campeonato baiano, já do Vitória nem tanto. O Leão tá aí beirando ali a zona do rebaixamento do estadual, está em oitavo colocado de 10 times, se eu não me engano, que disputam a competição. O início de campeonato do Vitória foi péssimo e a torcida não está nada otimista para o restante da temporada. Uma temporada que já não vinha muito boa do Vitória nas demais temporadas passadas. Nessa agora então não tem qualquer esperança de que seja uma boa temporada. A copinha do Vitória não foi tão ruim quanto se imaginava, mas o estadual está péssimo. O time está penando, está complicado conseguir ali sair da parte de baixo da tabela e vamos dizer que Bahia e Vitória são as duas grandes forças do campeonato estadual. Com o Vitória enfraquecido, com o Vitória sem uma campanha muito boa, o Bahia se torna o principal e grande favorito ao título do Campeonato Baiano mais uma vez, não é mesmo? No Rio de Janeiro tivemos Botafogo e Fluminense. O Botafogo venceu o Fluminense por 1-0 com o gol de Tietchan e o Fluminense ainda teve um pênalti perdido. Um jogo pouco movimentado, poucas chances criadas. O Fluminense desperdiçou algumas chances, né? Inclusive o pênalti desperdiçado pelo Calegari. E o Botafogo nos contra-ataques conseguiu aproveitar bem uma das chances que teve. Se a gente for ver em questão de chances criadas, o Botafogo teve muito mais que o Fluminense com base nos contra-ataques que gerou. Teve oportunidades para fazer o 2-0, 3-0, mas não foi eficaz no último passe ali, a última decisão não foi das melhores e acabou o jogo ficando 1-0. Vitória importante para o Botafogo também no Maracanã contra o Fluminense. Botafogo que ainda vem nessa instabilidade do elenco, faz um jogo muito bom, aí joga em casa, joga muito ruim, não consegue dar uma sequência na sua performance, né, durante toda a competição, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso se repete agora também no Campeonato Estadual. O Fluminense, que veio no início muito bom no Campeonato Estadual, deu uma queda agora. 2 jogos aí já que não consegue a vitória. Claro, é só o começo do campeonato, o Fernando Diniz está remesclando os jogadores, está testando táticas novas, mas o time deu uma pequena queda aí no rendimento, não conseguiu aí por 2 rodadas a vitória, ficou com a segunda colocação. O Flamengo é o líder da competição, do grupo, e o Botafogo o terceiro colocado. E o grande clássico que teve, né? São Paulo e Corinthians, o majestoso. O Corinthians saiu vitorioso desse clássico por 2-1, mas é um clássico que podemos dizer aí que ganhou a diferença individual das duas equipes. A gente bateu o papel 1-1, vai ser meio difícil você conseguir ali descrever quem é o time que tem o melhor elenco, mas do time titular, sem dúvidas, o Corinthians tem um elenco, não é aquele elenco que você fala, meu Deus, que gritante de diferença entre os dois elencos, mas o Corinthians tem jogadores com diferenciais muito maiores que o do São Paulo, por exemplo. Uma bola no Renato Augusto, ele faz toda a diferença, assim como fez, deu um belo passe para um dos gols do Corinthians, um gol do Watson. Roger Guedes, quando está numa noite inspirada, também é um excelente jogador, sempre foi um grande jogador. Às vezes deixa o ego ultrapassar um pouco o que ele consegue jogar e aí atrapalha o futebol dele, mas é um excelente jogador também, numa jogada individual pode fazer a diferença. E o Corinthians apostou em contra-ataques, apostou em 2 jogadas ali que conseguiu fazer o gol. E aí o Corinthians ficou na dele. O Corinthians ficou, né, jogando na casa do adversário. 50 mil pessoas no Morumbi, estádio lotadaço. Muito difícil jogar contra o São Paulo lá. O Corinthians abriu 2-0 e aí foi só administrar a partida. Porém, administrou de uma forma muito errada. É normal que num clássico o São Paulo foi para cima com 2-0 contra, teve que ir para cima do Corinthians, não teve jeito, teve que sobressair. E aí, no segundo tempo, o Rogério Ceni já no intervalo tirou o Pablo Maia, colocou o Luciano, o que para mim é um absurdo. É um absurdo porque o Luciano há muitas temporadas já vem sendo, pelo menos umas 3 temporadas, vem sendo o principal jogador do São Paulo. E ele tá no banco para jogadores que até agora não mostraram serviço no São Paulo. Não tem por que então o Rogério Ceni deixar o Luciano no banco, sendo que ele é o principal jogador e artilheiro do seu time já há 2 temporadas consecutivas.
É difícil entender, talvez tenha uma questão física, que o Luciano não aguente jogar o tempo todo, mas mesmo que ele não aguente jogar o tempo todo, o Luciano tem que ser titular do time de São Paulo. Todo jogo faz gol, todo jogo é perigoso, cria algumas jogadas. Então, acredito que deixar ele no banco, você esteja enfraquecendo o seu poder de ataque. E facilitando a marcação do adversário também, não é mesmo? Então, o Luciano entrou no segundo tempo, fez a diferença, o São Paulo criou inúmeras chances, e aí é onde, para mim, o Lázaro errou. Ele teve um time com 2-0 de vantagem na casa do adversário, onde ele poderia apostar nos contra-ataques. O São Paulo deixou um campo extremamente aberto, se atirou ao ataque daquela forma desorganizada que o São Paulo tem, bola na lateral, cruza na área pro Caleri, aquela bagunça toda ofensiva, mas estava indo para cima, estava fazendo o seu papel. Porém, o Lázaro não soube aproveitar a velocidade do seu time nos contra-ataques. Aí o que ele fez? Ele colocou Paulinho, Juliano e Renato Augusto e ele matou todo o contra-ataque do Corinthians. Você coloca esse time normalmente quando você precisa ter a bola, talvez a intenção dele seja essa. Vou colocar um jogador a mais no meio campo para quando a gente tiver a posse de bola, segurar mais, evitar que o São Paulo fique com a bola, né, provocar ali uma transição, deixar impaciente o time de São Paulo, desorganizar defensivamente e com uma jogada em profundidade conseguir ali o terceiro gol e matar o jogo de vez. Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians não teve a bola no segundo tempo. O Corinthians praticamente abdicou de jogar a bola no segundo tempo. E aí o São Paulo foi para cima sem medo. E quando fez o 2-1, o jogo que estava na mão do Corinthians acaba virando um jogo de Deus nos acuda. Porque aí o Cássio é obrigado a fazer milagres, é obrigado a fazer boas defesas. Algumas bolas que ele só deu um golpe de olho ou até mesmo pulou só para tentar chegar e a bola passou muito próximo à trave. São Paulo perdendo inúmeras chances dentro da grande área. Porque o São Paulo viu que o Corinthians não dava mais nenhuma ameaça ofensiva para o São Paulo. E aí o São Paulo se atirou de vez ao ataque e o Corinthians, como não tinha ninguém de velocidade, não conseguiu ter nenhum tipo de contra-ataque. Então, para mim, o Rogério Ceni errou no quê? Um clássico na sua casa, 50 mil pessoas, um pouco mais de 50 mil pessoas no Morumbi, você deixa seu principal jogador no banco, um dos seus principais jogadores no banco, e põe só no segundo tempo quando você está com 2-0 atrás, com 2-0 de desvantagem. E o Lázaro, por ter o jogo em suas mãos, poder colocar ali o Paulinho e o Renato Augusto para segurar defensivamente e espetar velocidade no contra-ataque. Não, ele colocou mais o meio-campo, o meio-campo que não é veloz, o meio-campo de posse de bola, num jogo onde você não tem posse de bola. Num jogo onde você não teria posse de bola. Porque o seu adversário é o São Paulo, querendo ou não, é um clássico. Por mais que você tenha um elenco superior ao do seu adversário, mas é um clássico. Clássico é diferente. E aí o São Paulo dominou completamente a partida do Corinthians, claro, pela situação do que o jogo se levou, o Corinthians com 2-0. O Corinthians jogou para o suficiente e quando fez o suficiente, saiu vitorioso. Mas poderia ter saído com muito mais tranquilidade essa vitória. Então, o Lázaro errou no segundo tempo, o Corinthians abdicou de jogar, o Corinthians praticou completamente o antijogo, começou a fazer algumas ceiras, e o São Paulo não conseguiu organizar ofensivamente o seu ataque, não conseguiu aproveitar as chances, teve bola do jogo, bola para empatar a partida, e o São Paulo acabou desperdiçando. Com isso, o São Paulo sai derrotado, não vence mais um clássico, já tinha empatado com o Palmeiras em 0-0 no Allianz Parque, e agora em casa perde para o Corinthians por 2-1. Próximo clássico que vamos ter, acredito que seja esse final de semana agora entre Palmeiras e Santos. Esse jogo está marcado para o Morumbi, acredito que seja por conta de uns shows, um Allianz que vai ter, alguns eventos. Então o jogo vai ser no Morumbi. Há muito tempo que o Palmeiras não joga um clássico no Morumbi sendo mandante, né? Até então estava mandando os seus jogos no Pacaembu. Como não tem mais o Pacaembu, a diretoria entendeu que era melhor pagar o Morumbi, pagar o aluguel para o São Paulo e ter o Morumbi e poder ter muito mais público do que alugar, por exemplo, o Canindé. Acredito que a Portuguesa também iria jogar no Canindé, então nem poderia ser no Canindé, ou então jogar esse clássico em Barueri. Minha opinião, preferia que o Palmeiras jogasse em Barueri, porque você deixa de fortalecer o seu principal rival, você deixa de fortalecer o principal time aí que vem te dando trabalho nas competições, porque querendo ou não, a parte da renda vai para o São Paulo como parte do aluguel do estádio, não é mesmo? Então, galera, essa foi a análise dos jogos que teve agora no final de semana. Além da final, o vídeo da final já está no nosso canal, onde eu falei bastante ali do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Falei um pouco agora por cima sobre os clássicos, um destaque maior aí para São Paulo e Corinthians. Se você concorda com o que eu falei, acha que realmente os técnicos erraram nas suas alterações e escalações, deixa seu comentário, faz aquele likezinho maroto, compartilha com a galera. Vamos lá, boleirada, dá aquela força no nosso canal. Forte abraço, tchau, tchau.